Olá, olá, eu sou a Fernanda, bem-vindos a esse canal e nesse vídeo eu vou falar sobre o livro O Diário de Anne Frank, que se não é o diário mais famoso do mundo, tá na lista dos mais famosos sem dúvida alguma. Bom, quem foi Anne Frank, né? Para começo de conversa, e por que o diário dela é tão relevante? Bom, a Anne Frank ela é uma garota judia nascida em 1929 na Alemanha. E assim, se você se lembra um pouquinho das aulas de história, você deve saber que, bom, não é uma época muito legal para se ser judeu e estar na Alemanha. Então, os pais da Anne, na verdade a família inteira, a Anne com 4 anos, a irmã mais velha dela, a Margot, o pai e a mãe, acabam se mudando da Alemanha para Holanda, onde eles começam uma vida nova. Justamente porque antes mesmo da Segunda Guerra Mundial começar, o clima na Alemanha já estava bem hostil para os judeus, que era o caso da família da Anne. A Anne pôde crescer e se desenvolver na Holanda. Ela se apaixonou por esse país, inclusive em alguns momentos do diário ela diz que se considera holandesa. Quando a família Frank se muda para a Holanda, eles podem desfrutar de um pouco mais de conforto e segurança, principalmente, já que esse foi o foco principal pelo qual eles resolveram se mudar da Alemanha para a Holanda. Só que, infelizmente, o que acontece? Guerra. Alguns anos mais tarde, infelizmente, a situação fica periclitante de novo, a situação fica perigosa de novo para a família Frank. Claro que não só para eles, mas para todos os judeus, porque afinal a Alemanha expande o seu domínio para outros países, incluindo a Holanda, que era onde a família Frank estava. E, enfim, a gente tem que lembrar que não é só o domínio da Alemanha em si, é o domínio da Alemanha nazista. Muitas pessoas, infelizmente, foram presas, foram para campos de concentração, mas, no primeiro momento, a família Frank consegue escapar desse destino. Infelizmente, eles não conseguem sair da Holanda, como eles conseguiram da Alemanha alguns anos antes, mas eles conseguem se esconder no anexo do escritório do Sr. Frank. A família Frank não vai se esconder sozinha nesse anexo. Vão se juntar a eles um pouco mais tarde a família dos Van Damme e o Dussel. O Diário da Anne começa em 1942, no dia 12 de junho, e vai até 1º de agosto de 1944. Então você tem aí um intervalo de 2 anos que estão registrados nesse diáriozinho aqui. Nesse período de 2 anos que a Anne fica nesse anexo, o diário se tornou para ela o porto seguro. Então aqui é onde ela desabafa, aqui é onde ela reclama, aqui é onde ela conta o dia a dia, aqui também é onde ela coloca as esperanças dela. Aí você talvez se pergunte, por que é que o diário de uma adolescente ficou tão importante? É que a questão é que não é só o diário de uma adolescente, ele se tornou também um relato de uma época, um retrato de uma época, na verdade, e um relato de guerra. Mas, além de ser um relato de guerra, o diário também se tornou um lugar seguro para a Anne poder desabafar. E se tem uma coisa que eu percebi com esse diário, é que a Anne, pelo que ela própria fala, ela era uma pessoa por fora, no convívio com os outros, mas ela era outra pessoa por dentro. E essa parte do por dentro da Anne, ela coloca tudo aqui. Não é à toa que o pai dela disse, né, que ele só veio conhecer ela de verdade depois que leu o diário dela. A Anne era uma garota muito sensível, muito cheia de vida, cheia de sonhos, de esperanças. E eu senti, enquanto eu li esse texto, que eu acabei me tornando amiga dela. Porque, apesar de toda a distância do tempo, da situação e tudo mais, ela realmente derrama o coração dela nesse diário. Então não tem como você ver uma pessoa se derramando e não querer acolher ela, não acolher ela, de fato. Então, quando eu terminei de ler o Diário de Anne Frank, eu tive a sensação de que eu terminei não só de ler um livro, por mais importante que ele seja, é um livro histórico, é um documento importante sobre uma época terrível e que, bom, a gente não quer que os erros do passado se repitam, então por isso que é importante manter a memória desse diário viva. Mas, para além disso, eu tive a impressão de que eu fiz uma amiga. Por mais que não seja a mesma coisa, muito pelo contrário, está longe disso, eu confesso que enquanto eu lia a Anne falando um pouco sobre a aflição de estar trancada em um lugar só durante tanto tempo, eu ficava me lembrando o tempo todo da época da pandemia, que aconteceu alguns anos atrás. Eu até marquei aqui um trecho do livro em que ela diz: acredite, se você ficasse trancada 1 ano e meio, acabaria achando demais.
Mas os sentimentos não podem ser ignorados, não importa que pareçam injustos ou ingratos. Gostaria de andar de bicicleta, dançar, assoviar, olhar o mundo, me sentir jovem e saber que sou livre. Mas não posso deixar isso transparecer. Imagine o que aconteceria se nós 8 sentíssemos pena de nós mesmos, ou se andássemos com tristeza visível no rosto. Aonde isso nos levaria? Por isso que eu digo que o diário da Anne se tornou o porto seguro dela, porque além de toda a situação estressante que ela e todos os outros estavam vivendo, bom, sabe, a situação não ficaria mais fácil se todo mundo começasse a ficar reclamando o tempo todo. Inclusive, ela reclama muito no texto sobre como tem pessoas dentro da casa que ficam reclamando da situação, sendo que, poxa, não é só você que está sofrendo, tá todo mundo sofrendo, e você ficar reclamando tá tornando tudo mais difícil. Uma coisa me consolou enquanto eu estava lendo esse livro, que foi o fato de que eu descobri que a Anne, apesar de toda essa situação, ela não perdeu a fé em Deus. E sinceramente, como católica, eu posso dizer uma coisa, olha, já é difícil. Sem Deus fica pior. Então eu fico muito feliz em saber que mesmo na situação em que ela estava, em que todo mundo que ela amava estava, eu fico feliz em ver que ela não se deixou levar pelo desespero e não perdeu a fé. Ela mesma vai dizer aqui: o melhor remédio para os amedrontados, solitários ou infelizes é sair, ir a um lugar que possam ficar a sós com o céu, a natureza e Deus. Só então você pode sentir que tudo é como deveria ser e que Deus deseja a felicidade das pessoas em meio à beleza e à simplicidade da natureza. Agora, é claro que nem tudo era sempre fácil. E tem momentos do diário dela em que ela fala, em que ela se pergunta se não teria sido melhor se eles já tivessem partido desse mundo mesmo, se não tivesse tudo acabado, porque vai chegando um momento que essa tensão, os meses vão passando, os anos vão passando, a tensão aumenta, eles começam a descobrir pessoas que foram encontradas, foram denunciadas, e enfim, isso vai afligindo ela cada vez mais. Então ela vai desabafar isso também aqui no diário. Agora, uma coisa interessante que eu acho que eu não poderia deixar de fora desse vídeo é sobre como, apesar dessa situação terrível, eles não ficaram sem fazer nada, sabe, no anexo. Eles procuraram ao máximo ocupar a cabeça deles. Quando aconteceu a pandemia, eu acho que todo mundo começou a ficar mais na internet, nas redes sociais, tanto até que teve boom de rede social por aí, né, o TikTok. Mas assim, nessa época, não tem TV, não tem videogame, não tem rede social. O máximo que eles tinham era um rádio. Então, o que é que eles iam fazer? Estudar. Ela deixa registrado aqui no livro os interesses das pessoas que estavam no anexo. Alguns estão estudando idiomas, alguns estão lendo enciclopédias, alguns estão fazendo cursos à distância por cartas. Eu vou falar aqui os que eu mais achei interessantes, que foram os da Margot e os da Anne. A Margot, ela fez curso de inglês, francês e latim por correspondência, de taquigrafia em inglês, alemão e holandês, trigonometria, mecânica, física, química, álgebra, geometria, literatura inglesa, literatura francesa, literatura alemã, literatura holandesa, biblioteconomia, geografia, história moderna, biologia, economia. Ela lê de tudo, de preferência religião e medicina. Eu cansei só de falar o que essa mulher estudou. E a Anne Frank, ela estava estudando taquigrafia em francês, inglês, alemão e holandês. Geometria, álgebra, história, geografia, história da arte, mitologia, biologia, história bíblica, literatura holandesa, gosta de ler biografias, chatas ou empolgantes e livros de história, às vezes romances e leituras leves. Era muita coisa, eles estavam fazendo muita coisa. E aí eu fiquei só me perguntando, cara, se eu tivesse aproveitado o período da pandemia para estudar do tanto que esse pessoal estava aproveitando esse tempo no anexo, eu não sei não quem eu seria a essa altura do campeonato. Mas, enfim. Uma coisa que eu também não posso deixar de fora desse vídeo é falar sobre a maturidade da Anne. É nítido como ela vai amadurecendo com o decorrer dos anos. E claro, não só porque os anos vão passando, mas também por causa de toda a situação que ela estava vivendo. A pessoa é realmente obrigada a amadurecer mais rápido. Você percebe essa maturidade na Anne, na forma como ela se vê, na forma como ela vê os outros, como ela trata os outros, como ela lida com as situações. Agora, sem dúvida alguma, a parte que mais doeu nessa leitura foi quando eu percebi que o livro estava acabando. Conforme você vai avançando as páginas e vai chegando à metade, um pouco mais da metade, e vai diminuindo a quantidade de páginas que falta até o livro acabar, vem aquele lembrete na sua cabeça. Você já sabe como essa história termina. E dói. Dói demais. Porque, como eu falei, conforme você vai lendo o livro,
Aliás, não é um livro qualquer, não é um romance, é um diário. Então você vai se aproximando de quem escreveu esse diário, você vai se aproximando dessas pessoas que estão retratadas no diário também. E tudo que você quer é que elas tenham um final feliz e que dê tudo certo para elas. Você vê todos os momentos em que a Anne fala sobre as esperanças dela, sobre os planos que ela e os outros têm para depois da guerra, e tudo que você quer é que, poxa, que eles realizem esses sonhos. Mas infelizmente não é isso que acontece. E a pior parte é saber que estava tão perto, tão perto, tão perto. Sabe, só mais alguns meses, eles já tinham aguentado tanta coisa por tanto tempo. Só mais alguns meses e a guerra acabaria, só mais alguns meses e a Holanda estaria livre, só mais alguns meses. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. No dia 1º de agosto de 1942, foi a última vez que a Anne escreveu no diário. Na entrada do diário, antes do dia 1º, ela falava sobre as esperanças dela, sobre como estava todo mundo emocionado, sobre como os aliados estavam finalmente avançando e, enfim, retomando os espaços que a Alemanha tinha tomado. E estava todo mundo naquela esperança de que, putz, até o fim do ano essa guerra deve acabar. Toda vez que a Anne falava, em setembro talvez eu possa estar na escola, meu coração doía, de verdade. Infelizmente, alguns dias depois que a Anne escreveu pela última vez, a família foi encontrada pela polícia da SS. Provavelmente eles foram denunciados e existem teorias, mas ninguém sabe direito quem foi que denunciou, por quê. A gente só sabe que o final foi... Enfim, não era o que a gente queria. Infelizmente, de todas as 8 pessoas que estavam nesse anexo, só o Sr. Frank sobreviveu. Eu gostaria também de fazer uma menção honrosa a todos aqueles que ajudaram a família Frank. Aliás, não só a família Frank, mas todos os que estavam no anexo. Foram 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens. 2 desses homens foram presos. Um foi liberado por causa de saúde, né? Ele já estava doente mesmo. O outro homem conseguiu fugir. Uma das secretárias, ela também não foi presa. E a Miep foi a única que ficou lá também, mas ela também não foi presa. E foi justamente a Miep que depois entrou no anexo e achou o diário e guardou o diário. Então é graças a ela que a gente hoje pode ter o diário de Anne Frank, que não é só o diário de uma adolescente, e é uma história que a gente tem sempre que se lembrar, porque talvez a gente sempre se lembrando os horrores do passado, não tenhamos tanta facilidade em cometê-los agora. Vale lembrar também que nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, é janeiro de 2025, só que eu me lembro agora, tem três guerras acontecendo no mundo aí fora. Se com esses relatos de guerra, de pessoas que sobreviveram ou que tiveram suas vidas ceifadas pela guerra, esses horrores continuam acontecendo, imagina se essas histórias não continuarem sendo contadas, se a memória dessas pessoas não continuarem sendo mantidas vivas. Eu acho que no final esse é o maior consolo que a gente pode ter. Mesmo que a Anne não tenha conseguido sobreviver, o diário dela sobreviveu. E dessa forma um pedacinho dela também ficou com a gente. E bom, mesmo que não tenha sido do jeito que ela idealizava no início, a gente pode se consolar, eu acho, pensando que a Anne conseguiu realizar o sonho dela de ser escritora.